Fala pessoal, mais um Caminhos e Carreiras. Hoje eu tô com um convidado especial, cara que esse ano eu vi ganhando. Nelsinho Piquet aqui com a gente, bem-vindo aí. Brincadeira da parte, tô zoando. Nelsinho que tem uma carreira aí, né? O pai todo mundo conhece, ele também já fez parte da Fórmula 1, NASCAR lá fora, né? Fórmula E, também campeão da Fórmula E. Também hoje piloto na Stock Car. E aí vamos começar um pouco conhecendo você, desde de pequena e como sua história assim dentro do automobilismo e da sua carreira, né, de piloto. Meu começo foi como a maioria dos pilotos que começaram a andar no kart, correndo localmente em Brasília. E aí aos poucos começando a fazer os campeonatos em São Paulo, que era onde era o centro de tudo no Brasil, né? E também no automobilismo. E, enfim, corri de kart durante de 94 até 2000, mais ou menos. Aí fiz a transição em 2001, mais ou menos, para os carros, que eu fiz 1 ano e meio de Fórmula 3 aqui no Brasil. E aí continuou, fui para a Europa, corri de Fórmula 3 lá, fomos para a Fórmula 2, depois para a Fórmula 1. Da Fórmula 1 eu resolvi mudar tudo e fui para os Estados Unidos, experimentar uma coisa nova, que era a NASCAR, eu me apaixonei, corri aquilo algumas temporadas, tive um pouco de rallycross, que eu fazia também, aos poucos, também junto com o NASCAR, mas aí apareceu a Fórmula E, na época o campeonato era novo, isso há 10, 12 anos atrás, corri muitos anos disso aí, e aí chegou um ponto que minha vida sempre foi dedicada ao automobilismo, sempre foi, né? No dia seguinte eu poderia morar em qualquer lugar do mundo, ia depender da minha carreira, porque meu foco era isso, né? Ainda é isso, mas cheguei a um ponto de falar, bom, a minha vida não é só trabalho, não é só tudo, lógico, né? Quando eu falo trabalho, eu tenho muita sorte que eu faço o que eu amo, né? Mas também acho que essa vida de cigano que a maioria dos pilotos levam, né? Mora aqui, mora ali, vai pra cá, volta pra cá, troca de campeonato, troca de equipe. Então, chegou um ponto que eu quis voltar pro Brasil e começar a ter uma vida um pouco mais saudável, não vou dizer saudável, mas um pouco mais estável, né? Ter uma chance de começar uma família e tudo mais, né? Eu sempre dedicar tudo ao automobilismo, eu tive meus relacionamentos e tudo mais, mas eu nunca tive o plano de dar o próximo passo, que é casar, ter filho, essas coisas, né? E aí eu voltei pro Brasil para continuar correndo, né? Eu continuei correndo carros de protótipo na Europa, mas morando no Brasil, continuei correndo Stock Car. Mas aí, né, pelo menos eu criei uma base aqui, família, casei. Estabilizar. Um pouco disso aí. Assim, lógico, poderia continuar tendo essa vida de corrida, mantendo a saúde, você consegue fazer isso facilmente até seus 50 anos, não Fórmula 1, mas o resto sim. Só que também tem saúde mental, tem outras coisas, né? Você pensa, pô, será que eu vou ter um filho só com 50 anos? A maioria dos meus amigos, praticamente todos tiveram filhos antes de mim, que a maioria tem uma vida normal. Agora, hoje eu tô no Brasil, correndo Stock Car, com família, casado, tudo mais, então, resumindo um pouco, mais ou menos nessa agora. Quanto tempo que você começou a correr até hoje? Quanto tempo você já tá nessa carreira aí? Se falar kart desde os 8, eu tô com 40. Se falar profissional do primeiro, cheque que eu recebi, 18, 17 talvez, alguma coisa assim, 17 para 18. E hoje você não é só piloto, né? Você veio para cá, se estabeleceu no Brasil, pelo vou ficar, mas também tem outros negócios ali. Eu acho que também, quando você tá morando na Europa, a não ser que você ganhe muito dinheiro, que não foi meu caso, né? Você pega pilotos de Fórmula 1 que estão correndo lá há 10 anos, aí é outra coisa, né? Você vai investir em imóvel e tal, mas investir ou começar negócios menores, sei lá, eu acho que no Brasil, por conhecer mais gente, por conhecer a cultura talvez um pouco melhor, ter suporte de família para ajudar a fazer alguma coisa, né? Tem um negócio com meu irmão, meu pai não, mas meu irmão, por exemplo, a gente tem uma casa junto, amigos de infância que você confia muito, né? Você fazer um negócio, né? Às vezes dá certo fazer com uma pessoa que você conheceu ontem, mas obviamente dá uma segurança maior você fazer com alguém que você confia, né? Então, mais um motivo também para ter uma vida um pouco mais, ter uma base, né? Era também começar a pensar no futuro, né? Não vou ser piloto o resto da minha vida, devo pilotar por mais 10 anos, sei lá, alguma coisa assim. Então, no Brasil, eu comecei a explorar várias coisas, né? Já tive empresa de cachaça, já tive um cartódromo na época da pandemia,
a gente não sabia o que ia ser, eu fiz o negócio. Tô falando as coisas que não deram certo, né? Acabei eu e o João Baion, acabei largando aquilo que a vida voltou ao normal e a nossa ideia não foi pra frente. Mas aí, restaurante, eu tenho um restaurante que tá indo muito bem, tem o nosso Cartindó em Porto Alegre, em Aracaju, que está funcionando bem, fábrica de carrinho, muitas coisas relacionadas do que eu gosto, né? Tem alguns projetos em andamento também agora, que está demorando um pouquinho, mas eu tinha que estar aqui no Brasil para poder acompanhar, para poder aprender, porque não é só investir numa coisa, né? Uma coisa é você investir, outra coisa é você estar fazendo parte do dia a dia das operações para você entender como funcionam as coisas. E não necessariamente você está em todas as operações, né? Não, assim... Uma boa parte, porque tua vida é corrida. Esse ano você fez quantas viagens? Sim, não. Esse ano tem 90 voos já. Mas assim, não é que eu digo... É importante você estar lá o suficiente para você aprender com os erros, né? Porque também você só investir é uma coisa, mas para você aprender errando... Você tem que estar lá, tem que tomar uma decisão, isso, aquilo, e aí você erra uma decisão, você aprende com seus erros. Você precisa estar envolvido tomando decisões para aprender, senão você só ficar de fora como investidor, lógico, você pode fazer isso de qualquer lugar, entendeu? E aí, o que você traz do automobilismo? Que eu sei que você, como piloto, tem duas formas de você ser, né? Aquele que você traz patrocinadores e aquele que você é contratado, certo? Dependendo da categoria, né? Então, muitas vezes pode se confundir até com um empreendedor, porque você precisa se vender também o tempo todo. Então, o que você traz do automobilismo para o empreendedorismo? O automobilismo, por a gente amar tanto, a gente leva muito a sério, a gente se dedica muito, a gente, não é que sacrifiquei, mas eu dediquei minha vida a isso, né? Quantos aniversários de amigo, casamentos de família, velórios de família, quantas datas importantes eu não perdi? Porque eu estava focado e dedicado numa coisa. E eu acho que o esporte me ensinou isso. Talvez eu tenha alguns amigos de escola que, sempre tiraram nota 10, sempre foram, assim, excelentes na escola, só que eles não tiveram essa oportunidade, talvez, dessa vivência que eu tive para saber o tanto que tem que se dedicar, às vezes, a uma coisa para dar certo, né? Eu tive muita sorte de fazer isso, porque eu gosto e também porque me ensinou muita coisa. Responsabilidade, a dedicação, sabe? O automobilismo, né? Você tem horário para chegar, você tem meta, você tem pressão, você tem, sabe? Seja a equipe te contratou, o patrocinador que está ali com você, você tem que dar resultado. Eu acho que num negócio qualquer existe isso uma forma muito mais câmera lenta, né? Uma coisa muito mais demorada, mas existe. Você não consegue participar de uma corrida, de um campeonato, de uma equipe sem se dedicar, sem realmente todo mundo, os 30 e poucos carros estão no grid, todos querem ganhar, todos querem estar na sua frente. Não é porque o cara é bom que ele vai ficar, né? Todos ali, tem muitos bons. Talvez nem todos tenham o mesmo talento, mas entre todos os engenheiros, todos os mecânicos, todos os pilotos, os chefes de equipes, todos geralmente são os melhores que estão ali. Seja no nível Fórmula 1, nível Stock Car. Então, para você poder ganhar, você tem que se esforçar. Quanto mais se esforçar, quanto mais se dedicar, quanto mais se treinar, quanto mais você estiver mentalmente, fisicamente preparado, mais aumenta a sua chance de vencer. Nem toda você vai vencer, mas você tem que se posicionar numa forma que você possa vencer quando é a sua vez. Lógico, tem que contar um pouco a sorte com várias coisas, tudo tem que alinhar. Então, eu acho que também no trabalho, de certa forma, ou em qualquer, né, sem um empreendedor, também tem isso, entendeu? Tipo, sei lá, meu restaurante, eu lembro, como se fosse ontem, quando a gente abriu, eu recebi meu pai lá, eu lembro de 2 horas antes, a gente estava instalando a porta do banheiro, aquele corre-corre, eu ajudando, isso, aquilo. Cara, todo detalhe eu olhava e preocupado com qualquer coisa, entendeu? Tipo, então, e até hoje em dia, experimento uma carne que não tá boa, vejo alguma coisa acontecendo, sabe? A gente tem o nosso grupo, escreve, aconteceu isso, eu vi aquilo. O fulano, amigo meu, falou que a entrega chegou gelado, isso, aquilo. Gostar de comer, eu gosto, mas eu quero que o negócio funcione bem. Então, assim, eu sou chato com as coisas, porque eu quero que a coisa funcione redonda, bem, entendeu? Eu acho que tudo que eu acabo me envolvendo, tento fazer direito. Tento achar as pessoas boas para delegar, se é uma coisa que eu não posso diretamente estar envolvendo fazendo, ou se não tenho tempo. Mas esse foco, essa determinação de querer fazer o negócio, fazer direito, vem do automobilismo, porque eu aprendi que não dá para fazer um negócio meia boca, né? Tipo assim, no dia a dia, você empreender, você faz meia boca, você pode sobreviver. No automobilismo não dá para fazer isso, mas faz parte. Não adianta, você faz a coisa, faz direito.
E esse ano você não só correu na Stock Car, mas TCR também, fora a aposta. Todo ano eu sempre tento fazer o máximo que eu posso. Porsche, Stock Car, TCR, um pouco de off-road, né, dos Can-Ans que eu faço. Deve ter dado isso uns 20 e poucos mais semanas. Ainda fazendo uma correlação, acho que toda vez que eu vou lá eu observo muito, em ambos os lados, né? Tanto como empreendedor, como funcionário, olha, quem vê de fora tem essa percepção que às vezes muitas vezes é errônea, né? E o do piloto também de achar que o esporte ou o empreendedorismo é muito individual, quando na verdade você conta muito com a equipe, né? Que eu vejo lá o pessoal como se dedica e quanto você conversa com essas pessoas para que a coisa funcione, para você conseguir dar o seu desempenho, né? Numa equipe de corrida, lógico, depende muito das pessoas, né? Não tem a dúvida. O Átila, quando começou esse negócio, ele não mediu esforços, vamos pegar as melhores pessoas que tem no mercado, como a maioria dos negócios, mas no automobilismo, a gente depende de pessoas, de engenheiros, de mecânicos, que as coisas fazem muita diferença. O Átila só teve sucesso esse ano, sei lá, de 8 pódios, a gente está em terceiro no campeonato, porque investimos em pessoas e tá funcionando. Tive muita sorte que as pessoas que tiveram algumas áreas na equipe que não funcionou tão bem, mas no meu carro funcionou muito bem, vai manter provavelmente o mesmo grupo de pessoas pro ano que vem. Conseguir fazer isso funcionar bem é difícil. Então, quando você acha o encaixe, você tenta manter aquilo. Eu acho que por isso que é bom quando você sai do esporte e vai empreender, o seu nível de detalhamento, de execução, de comprometimento, é tão forte que te ajuda a fazer negócio, entendeu? Pode ser que uma pessoa comum que talvez não tenha passado pelo esporte, que não tenha visto essa vida tão competitiva, da dedicação, da resiliência que tem que ter e de aguentar os altos e baixos, que todo negócio tem, como o automobilismo tem muito, às vezes ele não dá conta, entendeu? Às vezes ele demora mais para aprender e eu acho que no automobilismo... no esporte em si, ele te traz essa... No esporte em si, qualquer esporte, eu acho que quando você fez um alto nível durante muitos anos, acaba te ensinando isso. Qual mensagem assim, você leva para essas pessoas querendo fazer algo da vida, assim, ou ser um empresário, ou ser um atleta, você passaria para outro? Se você se dedicar, e treinar, e aprender, e ler, e estudar sobre aquilo, e sabe, você vai chegar lá. É uma questão realmente de você se dedicar. A palavra é foco, determinação e dedicação naquilo que você tem que fazer. Não é porque o cara tem mais vantagem, tá fazendo isso há mais tempo, isso aqui, você vai chegar lá um dia. Quanto mais você planta, mais você vai colher. Para você plantar mais, você tem que entender mais, estudar mais, se dedicar mais. Então, queria agradecer você ter vindo. Boa sorte na final, semana que vem, né? Não sei quando vai sair, mas no dia 13 de dezembro, 13 e 14, vai ser a final aí. É 12 mais 1 mais 14. Vai ser a final da Stock aí, então desejo já sorte aí. E ano que vem a gente vai estar junto de novo, né? Fazendo os eventos, os karts aí, estando com você lá, participando junto e apoiando também a tua trajetória aí nesses anos aí próximos. Tamo junto, vai ser o ano número 4? 3, 4? 4. 4. É isso. É isso. Fechou, tamo junto, irmão. Obrigado.